misericórdia para mim. Amém? Eu quero já confessando aqui, talvez muitos que estão aqui acho que nunca me viram pregar, e eu quero dizer uma coisa: todos os meses eu me escalo, tá? Todos os meses, mas todos os meses eu troco a minha escala, tá? Quando chega na semana, isso é covardia, eu tenho que confessar para os pastores. A pastora Cláudia chegou ali para mim e falou: você vai pregar, não desistiu ainda? Falei: não, eu não posso ser covarde, tá? Porque Deus tem uma promessa sobre a minha vida, e eu quero que essa promessa se cumpra, para que o nome dele seja glorificado, amém? Feche seus olhos, vamos pedir para que Deus fale conosco nesta manhã. Pai, eu quero no nome de Jesus mais uma vez me colocar diante da tua presença, como vaso nas tuas mãos, ó Deus amado, e a tua palavra é ela que fala, mas o Senhor nos usa. Então eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor me use e que o Senhor fale profundamente aos corações. Essa é a minha oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu queria que você, hoje nós vamos falar a respeito de tentação. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Tiago e que você deixasse a sua Bíblia aberta em Tiago. Tá bom? Aleluia. No texto de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, é o que eu vou ler agora. Todo mundo sabe onde está aí Tiago? Depois de Hebreus, bem no fim da Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão. Amém. Bom, quem não trouxe e não tem, depois fala com a Meirinha lá, tá? Porque às vezes você não tem uma Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia, fala com a pastora Meirinha lá na livraria. É muito importante a gente conferir aquilo que está escrito na palavra. Amém? Porque muitas vezes a gente ouve pregadores falando aquilo que não está escrito. E aí você, como nós temos uma mente, né, muito perceptiva, e às vezes aquilo é bom para nós, a gente toma aquilo como verdade, tá? Mas a verdade está escrita na palavra. Então eu queria que você conferisse com a tua Bíblia em nome de Jesus. Lá em Tiago, no 14, diz assim: ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Amém? Deixa eu falar primeiro, qual é a diferença entre tentação e provação? Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Tá, então vamos ver o que é tentação e o que é provação. A tentação é o desejo de fazer algo errado na expectativa de lucro ou prazer. Nem sempre está ligado ao sexo, como todos pensam, mas com ambição, vaidade, vingança, fama, ira, poder, desonestidade, prestígio e muitos outros. Tá bom? Tentação testa a nossa fidelidade, e a nossa provação testa a nossa perseverança e a nossa fé. Provação deixa eu ver onde eu escrevi aqui. Ela não tem conotação negativa, a tentação tem, tá? Então a provação testa a nossa fé, e a tentação é o nosso desejo de fazer algo que não alegra o coração de Deus. Amém? Amém. Tentação são difíceis de resistir, provação são difíceis de suportar. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Agora, ninguém ao ser tentado pode dizer assim: o Senhor está me tentando, tá? Vamos lá para a palavra, onde está escrito, no versículo 13 de Tiago: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Deus não nos tenta, tá? Então não adianta a pessoa falar: eu acho que eu estou sendo tentada por Deus. Não, tá? Nós somos tentados pelo diabo, nosso inimigo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mesmo o que é tentação. Uma pessoa trabalhando numa firma tinha um amigo, tá? E era um amigo muito chegado,
E ele sabia que esse amigo era um cleptomaníaco. Todo mundo sabe o que é cleptomaníaco, né? A pessoa que tem a intenção de roubar, tá? E ele foi passear no shopping com esse amigo. Ele foi comprar um presente para a esposa, foi passear no shopping, estava passeando pelo shopping, andando e conversando. De repente ele começou a perceber que aquele amigo começou a suar muito. E ele olhou, né, e perguntou, falou, você está passando mal? Ele falou, com a cabeça baixa, ele disse assim, olha, eu quero confessar para você, eu tenho uma luta tremenda, tá, com roubo. Eu não posso ver nada porque eu tenho a necessidade de roubar. Aquele amigo não entendeu muito aquilo e ele falou, olha, então vamos sair agora desse shopping porque senão talvez eu não consiga resistir. Que diferença fez para aquele amigo, né? Vamos dizer, o que ele sendo tentado nessa área. Bom, passou algum tempo, 2 semanas depois, a firma os convidou para ir num trabalho. Foram lá os mesmos amigos, tá? E aí o que aconteceu? Aí a história mudou. Era longe da casa, eles ficaram no hotel e durante a noite, aquele amigo que ouviu, não cleptomania, começou a suar muito. E ele começou a ser tentado. E ele tinha prometido para ele mesmo que ele nunca mais iria ver filme pornográfico na televisão. Aí ele começou e ele resistindo, tomava banho gelado, calmante. Chegou 2 horas da manhã e ele ali firme, né? Talvez com o controle na mão ali, né? E o que acontecia com o seu amigo que estava do lado? Dormia tranquilamente, nem a televisão ele ligou. Então, por que a Bíblia diz que a tentação é individual? Tá? Porque nem todos somos tentados da mesma forma, mas todos nós somos tentados. Então, a tentação é inevitável. Quem que foi tentado que não merecia nem ser tentado? Jesus, quanto mais nós, tá? Então nós vamos andar por essa linha, tá? Então nós vamos ver, já que nós vimos que havia 2 situações. Um não tinha problema naquela área e o outro tinha, né? Você sabia que lá no versículo de Tiago 1,14 diz que cada um, que nós já lemos, é tentado pela sua própria cobiça quando ela o atrai e o seduz. Então onde está o desejo? Dentro de nós. É a nossa carne, tá? Então ela não é externa, tá? Ela é interna. Você vai sair daqui hoje assim, ó, dando chute no diabo, pisando sobre as tentações que tem tirado. E sabe por que eu temo quando eu vou pregar? Que eu vou adiando? Porque como eu falo na área de libertação, eu sou tentada e eu sou provada naquela área. Vai chegar um momento que eu vou contar para vocês, tá? Então nada é externo. Então não podemos pôr culpa em alguém ou em alguma coisa, tá bom? Não adianta. Quem já ouviu uma frase assim? Eu fico irado por causa da minha mulher. Você já ouviu isso, né? Ou ao contrário. Não, mas ela me tira do sério, por isso que eu bato nela. Tá? Então a gente ouve frases assim, tá? Ninguém tem culpa da nossa tentação a não ser nós mesmos. Amém? Tá. Mas a palavra lá em Coríntios 10, 13, você não precisa abrir que eu vou falando, depois se você quiser anotar, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais tentados além das vossas forças, de sorte que a possais suportar. Antes dará também um meio de escape, tá? Para que você possa suportar. Oh, glória a Deus! Tá? Essa é uma palavra tremenda. Eu sou tentado, mas eu tenho em Deus, tá? A certeza
de que Deus não vai me dar além da minha força. E que a nossa tentação, ela não é sobrenatural. É isso que está dizendo aqui nessa palavra, tá bom? Ela não é sobrenatural. Porque se ela fosse sobrenatural, nós não saberíamos como resistir, tá? Então, Deus está falando que Ele nos dá formas de escaparmos. Mas acontece que nós somos muito negligentes, né? Então, nós costumamos às vezes dizer que nós sabemos que ali nós vamos cair, tá? Que o lugar é bem estreitinho, tá? E eu vou bem pela beiradinha, né? Então, eu quase caio. E é isso que nós precisamos evitar quando nós somos tentados. Nós sabemos também que pecado são decorrentes. Sempre são os mesmos. Alguém duvida disso? Você conhece alguém que falar a respeito de um pecado que você nunca ouviu? Não, são sempre os mesmos. A estratégia é a mesma, tá? Se não é na bebida, é na gula. Se não é no consumismo, é na avareza. Se eu sou tentada a fazer o mal, vocês sabem que tem muita gente que tem o coração mau? Você sabia disso? Eu vivi muitos anos da minha vida achando que não. Eu sempre fui assim, muito de confiar nas pessoas. Então eu nunca imaginava que alguém pudesse fazer mal para alguém. E a Bíblia diz isso, que tem pessoas que maquinam o mal. Então é porque tem coração mau. E vai mais além do que isso. A palavra diz assim: se você sabe que você pode fazer o bem e você não faz, você está o quê? Pecando. Tá? Quantas vezes nós desejamos fazer o bem e a gente não faz? Você sabia que você tem que confessar isso como pecado? Eu sempre conto um exemplo, uma experiência que eu tive. Tenho uma cunhada, ela é uma benção na minha vida, e eu louvo a Deus porque ela é uma benção mesmo, porque Deus me tratou com ela assim quando eu casei. Fui tratada, eu cresci muito. Ela era minha vizinha. E eu me lembro que ela me pediu alguma coisa que eu podia fazer, e eu falei, eu não vou fazer, porque ela era uma prova na minha vida. Logo que eu falei, eu não vou fazer comigo mesmo, o Espírito Santo falou assim para mim: se você pode fazer e você não faz, você está pecando. E aí eu confessei diante de Deus e eu fui fazer, tá? Então pensa aí, quantas coisas que você pode fazer o bem e você deixa de fazer, né? Deus vai muito além. Nós não vivemos assim nessa lei, né? Você tem que fazer isso. Nós vivemos muito além disso, tá? Nós vivemos porque a graça de Deus nos dá isso, né? A graça de Jesus Cristo nos libertou dessa lei do pecado. Eu posso, eu não posso, não é assim? Muitos cristãos hoje vivem debaixo dessa lei. Eu posso, eu não posso, tá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fazer todos os bens naquele que me fortalece. Agora, as coisas ruins, eu posso também vencê-las no nome poderoso de Jesus, porque Ele já venceu lá para mim na cruz do Calvário. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, tá? E nós precisamos aprender com Ele, tá? Tá. Se você tem uma mente pervertida, estou falando de pecado ainda. Mente pervertida, tá? Mentira, palavrão. Nossa, mas isso não faz parte da vida do cristão. Você vai dizer para mim: realmente, o crente não mata, mas ele fala mal dos outros. E a Bíblia diz o quê? Quando eu falo mal, eu estou matando. O crente não rouba, mas ele erra tanto nas contas, né? Sempre levanta uma vantagemzinha aqui, outra ali, né? Ai, mas eu errei. Tá? O crente não adultera por ato, muitas vezes, mas por pensamentos, como diz a palavra. Gente, estou falando do crente, tá? É para nós que eu estou falando. Aí você lembra lá da palavra de Paulo em Romanos 7, no versículo 15, que diz assim: Paulo diz assim, muito tempo eu não entendia essa palavra de Paulo, que dizia assim: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. O que Paulo estava dizendo nisso? Tá?
Eu muitas vezes não faço o que Deus quer, mas eu faço o que minha carne manda, tá? É isso que Paulo estava nos dizendo. Falava, nossa, não consigo entender isso. É porque nós vivemos nessa carninha aqui, e essa carninha tem que ser crucificada, tá? E nós muitas vezes não sabemos andar no Espírito porque a gente não sabe crucificar a carne. Aí até ontem uma moça falou assim, eu perguntei, ontem nós ganhamos um presente, né? As pastoras foram maquiadas, tinha um casamento, e eu falei para ela, eu preciso, eu não consigo isso. Ela falou também, eu não consigo orar como você ora. Aí eu falei, pá, né? Não é assim. É porque a gente vai aprendendo a fazer. Não é porque nós somos pastores que nós somos melhores. Eu sempre digo isso. Eu falo, nós somos pastores porque nós tivemos uma caminhada maior e Deus nos chamou e nós obedecemos. Mas nós temos as mesmas lutas, tá? Só que nós sabemos qual é o caminho para chegar na vitória. E às vezes nós precisamos ser exortados uns pelos outros para que a gente possa chegar nessa vitória. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Senão não precisava, né? Nós estamos no culto, ouvindo a palavra, cada um na sua casa, entra no seu quarto, lê a Bíblia, não é assim? Ora, Deus não fala com você, tá? Mas quando nós estamos em união, como diz no Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção. Porque aqui na igreja nós não somos tentados, você já percebeu? Aonde que nós somos tentados? Quando nós estamos sozinhos. E nós somos tentados nas nossas fraquezas, porque todos nós temos forças e fraquezas. Todos, tá? Não pense que vai pensar agora num servo de Deus, né? Benihim, desses servos de Deus, que eles não têm fraqueza. Tem sim, tá? Só que eles aprenderam a cuidar das suas fraquezas. E nós temos que aprender, né? A cuidar das nossas fraquezas. Amém? Tá, vamos andar mais um pouco. Se Paulo dizia isso, imagina nós, né? Eu creio que você já deve ter identificado aí, pelas coisas que eu falei, qual a sua área de fraqueza, aonde você tem sido tentado. Eu queria que os intercessores, gente, toda vez que eu estiver falando sobre libertação, por favor, orem. Porque dá sono, aqui a gente percebe a pessoa vagamente. Então, intercessores, guerreiem, tá? Amém? Você deve ter identificado uma área na sua vida que você é tentado, que é uma área fraca, tá? De tantas coisas que eu falei. Vou contar uma simples coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu não sei se todas as mulheres, mas algumas mulheres que eu conheço têm uma área assim, na área do consumismo muito forte, né? Gosta de comprar, não pode ver, né, que gosta de comprar. E eu assim, eu comecei a ver que eu estava assim, gastando além, não gastando além do que eu ganho, mas gastando além do que eu preciso. E para que eu pudesse refrear, eu falei, vou fazer um propósito com Deus. Falei, Deus, até tal data, eu não vou comprar nada para mim, tá? Eu vou no mercado, eu vou comprar presente se precisar, eu vou fazer, mas para mim, pessoalmente, eu não vou comprar nada. Fora o casamento, que se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter que sair correndo, olha eu com Deus, né? Aí, eu tinha 2 casamentos, se eu precisasse de uma coisa correndo, então eu estava fora do propósito com Deus. Tá bom. Então eu precisava de uma meia. E vou eu comprar uma meia numa loja que vende a meia, tá? Eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, que eu sinto muito calor. Então, normalmente, eu uso casaco e blusa de manga curta por baixo, porque senão eu tenho que tirar de manga curta no cinto. E é difícil a gente achar camiseta de decote V e de manga curta. Ainda mais para mim, que sou mais grandinha um pouco. Tá bom. Eu chego na bendita loja, compro a minha meia. Quando eu olho numa banca, gente, vocês não acreditam. Vocês não vão acreditar. Tinha a camiseta de todas as cores, todas, não era de uma e duas, todas as cores. E eu já pensando, eu vou usar com aquele lenço, com aquele outro. E ela custava simplesmente uma oferta de R$13,99. Gente, eu peguei na mão, eu olhei. Eu tinha mais umas 2 mulheres, eu olhava e falava, misericórdia. Tá, como? Será que na hora que eu sair do meu propósito ela vai estar aqui de novo? Eu falei, Deus, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai. E você sabe quando você fica naquela luta, tá?
Tá bom, passou. Falei, a moça estava com o meu tamanho na mão, falei para a moça, uma roxa ainda. Falei para a moça, não vou levar. Aí a moça levou, eu venci, tá? Eu venci, era uma tentação, tá? E são várias, essa foi uma, mas tem várias outras, tá? Então essa é na área do consumismo. Talvez você não tenha esse problema, tá? Se você, por exemplo, eu ponho o pé no shopping, eu oro assim, Senhor, não deixe, olha, minha oração, não deixe eu comprar nada de que eu não precise. Sempre eu estou precisando de alguma coisa, tá? Mas eu faço essa oração, tá? Você tem a sua experiência com Deus, né? Talvez não seja nessa área do consumismo, mas seja na área da gula. Você não pode ver nada que você quer comer. E você vive falando que segunda-feira você vai começar um regime, né? Então, quer dizer, é uma área de tentação, tá? Os homens são outras áreas, tá? O homem tem problema na área da lascívia, tem mente lascívia. Então, mas nós vamos chegar lá, tá? Então, tá. Não é só nessa área não, tá? Deus me trata muito na área da paciência, tá? Eu não digo que eu tenho estupim curto, porque isso não é de Deus e eu não tenho, tá? Mas eu tenho algum problema, assim, se a coisa não dá certo pro meu lado, aquilo me gera uma irritação. E se eu não levar logo aquela irritação cativa, o que vai acontecer? Ela vai subindo, eu vou afetar outras pessoas, né? Enquanto ela tá só comigo, tudo bem, vai fazer mal para mim. Mas quando afeta outras pessoas, semana do casamento, manda-se fazer vestido, esse vestido já estava encomendado há muito tempo. O vestido do casamento era às 8, o vestido chegou ao meio-dia. Simplesmente o vestido cabia 2 meias dentro, tá? Eu falei, isso não vai tirar a minha paz. Eu não vou atrás da costureira, eu não vou atrás da pessoa que fez, tá? Não vai tirar a minha paz. Eu decidi que aquilo não ia tirar a minha paz. E não tirou mesmo. Fui com outra roupa, o casamento foi uma bênção, o pastor Walter fez, tá? E eu louvo a Deus por isso, porque foi uma forma, eu tomei uma atitude, tá? De que aquilo não ia tirar a minha paz e não iria me irritar. Vocês estão entendendo? Amém? Tá pensando aí na área que você é tentado? Mas vamos continuar. No versículo 24 de Romanos 7 diz assim, olha Paulo dizendo mais uma vez, desventurado homem que sou. Imagine, acho que ele falava até agora, né? Quem me livrará o corpo desta morte? Né? Se ele falou isso, quantas lutas Paulo tinha, meu irmão. Aquele homem que sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, que hoje nós estamos aqui com os ensinamentos de Paulo que nos trazem, né, tanta coisa boa. Mas aí no versículo 25 vem uma revelação, mais uma vez, que nós temos que tomar posse. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Opa, que notícia maravilhosa, né? Jesus Cristo, hoje é um dia bom para dizer isso, dia de Santa Ceia, dia que eu estou relembrando a morte e o sacrifício de Jesus. Jesus morreu para me dar vida eterna, quem acredita nisso diz amém. Amém. Mas Ele morreu também para me dar vida, abundância e para eu vencer o pecado, tá? Agora tem pregador que chega aqui e fala assim, ai, porque coitado de mim, né, que vivo pecando. A palavra de Deus diz o quê? Que nós não vivemos pecando, nós não estamos livres de pecar, mas crente que vive pecando, vive na carne, e nós temos que viver no Espírito, amém? Amém. Temos que aprender a viver no Espírito. Nós vamos ver assim, como é que a gente aprende a viver no Espírito. Então, como vamos lidar com essas tentações? Tá? Primeiro, vamos lembrar alguns princípios. Eu vou pôr em 4 pontos aqui, tá? A tentação, como eu já disse, é inevitável. Todos nós somos tentados. Está lá no versículo 13, depois você confere. Até Jesus foi tentado, né? E eu achei interessante no versículo 13, que diz assim, Tiago 13, que o Satanás espera, tá? Para a hora de nos tentar. Eu não vejo nenhuma qualidade no diabo, tá? Mas uma qualidade que ele tem
é ter paciência. Mas ele tem paciência para fazer o mal. Por quê? Porque ele não vai pegar você a hora que você está na igreja, a hora que você está em jejum, em oração, bem fortalecido. Não é nessa hora que ele vai pegar. Ele vai pegar na hora da sua fragilidade. Ele vai pegar naquela hora que você está negligente com a palavra, que você está fraco na fé, que você deixou de vir na igreja, porque não está me acrescentando nada. Isso é engano do diabo, tá? Porque todas as vezes que você se reúne com o povo de Deus, ali o Senhor ordena a bênção. Mesmo que você não receba ela da forma que você quer, você está sendo abençoado. É palavra de Deus. Ou eu creio em algumas coisas e algumas coisas não. Eu tenho que crer tudo, né? Em tudo que está escrito na palavra. Tá bom? Então todas as vezes que você vem e que eu venho, eu sou abençoado. Segundo ponto. A tentação, já falei também, nunca vem de Deus. Está no versículo 3. É permitida por Deus, para quê? Para nos fortalecer depois que nós vencermos. Então, cada vez que você vence como eu venci, eu estou mais forte, não é? Quem sabe se a próxima eu vou resistir? Em nome de Jesus vou, tá? Porque eu quero chegar ao ponto de falar assim, olha, todos os meses, olha, sobrou tanto, tá? Mesmo com o que eu ganho, porque tem gente que fala assim, mas eu ganho pouco, não dá. Isso também é engano, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que Deus abençoa o quê? O pouco do justo. Então meu dinheiro é abençoado. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Meu dinheiro é abençoado, tá? Agora, se você não é dizimista, você não é ofertante, esquece do que está escrito que Deus abençoa um pouco do justo, viu? Esquece. Porque Deus só cumpre a palavra para aquele que anda na palavra. Amém? E todos nós temos acesso, tá? Todos nós temos acesso na palavra. Você pode falar, lógico, quem está começando na fé agora, conhece menos, né? Mas à medida que você vai caminhando com Deus, você vai conhecendo mais e mais a Deus, o caráter de Deus, aquilo que está escrito na palavra, e você vai colocando em prática. E o básico, nós temos que saber, né? Eu sempre pergunto assim, se você falar de Jesus para alguém, tá? Já estou lançando essa pergunta. Você sabe como fazê-lo confessar Jesus? Quem sabe faz assim, quem não sabe faz assim. Só para eu ter uma ideia. Estamos estagnados. Porque, gente, nós precisamos. A Bíblia diz que nós temos que dar a resposta da nossa fé. Tá? Então, mas para que aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus. Tá? Essa é a palavra que as pessoas têm no coração. Outra coisa. Terceiro passo. A tentação é um problema individual. Tá? Também já vimos isso. Não se pode culpar o outro. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Vamos mudar essa palavra. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Amém? Quarto passo. A tentação que termina em pecado. Aí nós vamos ver mais um passo. Tá? Tentação por si só, ela não é pecado. Não está escrito? Vamos ler? Versículo 14 e 15. Tá? Deixa eu ver onde está. No 15, vamos ver o 15. Então, o cobiça, vamos um pouquinho o desejo, depois de haver concebido, tá? Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, quando é tentação, ainda não se tornou pecado. Então, nós podemos resistir, tá? E nós vamos ver de que forma que nós podemos resistir. Lá em Efésios fala 4:6, irai-vos e não pequeis. Então, nós podemos irar, não podemos? Só a Seminha, que conhece a palavra bastante aqui, está concordando, e é verdade. Tá? Nós podemos irar. Nós não podemos ficar irados. Gente, até Jesus se irou. Que momento que Jesus se irou? No templo, quando ele viu aqueles roubadores, ele chegou a virar a mesa. Quer dizer, Jesus não só se irou, como ele teve uma ação, né, para nós hoje violenta. Já pensou? Se eu chegasse aqui, ver assim, geralmente as pessoas
né, fazem algumas coisas que, no culto que você desalegra. Se eu chegasse ou sacudisse uma pessoa assim, você já pensou que horror? Todo mundo ia falar, nossa, pastora Neide, né? Jesus fez isso. Não está falando se ele estragou as coisas que estavam ali, né? Das pessoas que estavam vendendo, mas ele se irou e teve uma ação. Mesmo assim ele não pecou. Então nós podemos irar, mas não podemos ficar irados. Tudo bem? Até aqui deu para entender? Já identificou aí aonde você é tentado? Quem identificou, levanta a mão aí. Olha, tem gente, talvez, como todos nós somos tentados, tem pessoas que não levantaram a mão porque ainda não entenderam, né? Porque ou senão ainda não descobriram ainda que área você é tentado, tá? Vamos falar de que forma que acontece a tentação, mais ou menos, tá? Quando, primeiro, se lança uma isca, né? Então, de que forma? Vamos pensar no peixe mesmo. Se eu for lançar para o peixe um pano, ele vai pegar? Não. Agora, se eu lançar uma minhoca, na hora, tá? Satanás faz a mesma forma conosco, tá? Ele vem e ele lança aquilo que nós queremos, porque as nossas necessidades são o quê? Físicas, mental e espiritual. Todos nós temos essas necessidades. Guerreiro, vamos. Deus promete suprir nossas necessidades, está lá em Filipenses 4,19, tá? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Talvez você pense como eu pensei há muito tempo. Eu sempre achei que essa área fosse na área do dinheiro, que Deus ia suprir as minhas necessidades. É todas, tá? Então é também na minha área emocional, é na minha área espiritual. Ele é a fonte, só que eu preciso buscar nele, tá? Sem ele eu nada posso fazer, tá? Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Então por que nós somos santos, separados por Deus? Para fazermos diferença, não é? Onde nós estamos. Será que a gente tem feito essa diferença? Gente, eu tenho tido a oportunidade de estar em lugares que o mundo está reinando, tá? Muitas oportunidades. E eu tenho falado, sabe, sempre compartilhado isso. E eu tenho feito diferença, porque eu sou separada. Amém? Você é. Está todo mundo na cátia, como eu digo, né? Na cachaça. Eu já fui em lugares, tá? Que momentos as mulheres crentes, tá? Como ia ter um evento, uma coisa assim, então para elas relaxarem, elas precisavam tomar um frisante, tá? Eu preciso da unção do Senhor, né? Eu entro nos lugares debaixo do sangue do Cordeiro, tá? Faço diferença, falo do amor de Deus. Agora, como que essas pessoas, e as pastoras puderam ver isso junto, nós fomos num desfile, e aí eu falava, gente, mas essa pessoa crente, que ela não é alegria desse jeito, né? Nunca vi ela tão felizinha assim. Mas aí nós descobrimos que nos bastidores, elas se preparavam não com a unção de Deus e nem com a oração, mas com os frisantes da vida. Frisante é um tipo de champanhe, viu, gente? Pra quem não sabe. E estavam lá toda soltinha, risonha, e nós, olha, tomando refrigerante, comendo chocolate e rindo até. Feliz, porque o crente é feliz, não é? Vira aí pro seu irmão, fala assim, você sabia que o crente é feliz? Porque tem gente que ainda não sabe. Tem crente que tem uma cara tão amarrada que parece que em vez dele ir para a vida eterna, tá? Ele acha que ele vai para o inferno, porque é impossível, tá? Ele tem aquela cara carrancuda. E se vê algum crente feliz, por isso que eu acho tão bom quando a pessoa tem a liberdade no espírito, né? Tem gente que fica assim, nossa, que escandaloso. Gente, deixa ele ser escandaloso, deixa ele ser feliz, né? Se é pulando, se é batendo palma, se é assim que ele se sente bem, glória a Deus. Amém? Amém. Então tá. Então qual a isca que nós? Primeiro ele vem com a isca, tá? Se vier dar para nós qualquer coisa, por exemplo, se vier com uma bebida para mim é uma isca? Não vai fazer diferença.
Agora se vier com uma bolsinha, como o filme que eu assisti, né? Vier com uma bolsinha balançada, pra mim uma botinha, né, pastora Melinha? Ah, é, só o sangue, tá? Então, ele conhece aonde ele pode nos pegar, tá? Satanás conhece a nossa fraqueza e a nossa deficiência. Ele pode nos forçar a morder a isca? Não. Ele pode tentar, mas forçar não. Eu como se eu quero, tá? Outro passo. Aí nasce, vamos pra Caim, aí nasce aquele interessezinho, né? Ele vem sendo gerado, a atração, o desejo, nós somos seres emocionais, aquilo vai, né, fermentando, aí ele começa a se tornar atraente, tá? Nesse momento, o que acontece conosco? Deus se torna irreal, Deus se torna distante, enquanto o desejo se torna real e presente, tá? O diabo faz a gente esquecer até os princípios e nos torna até indiferentes. Terceiro passo, aí acontece uma ação, né, e a reação. Uma vez consumado, é o momento que nós cedemos à tentação e aí gera a morte. Tá. Mas agora vamos ver 4 passos. Tá? Esse nós vimos assim, como é que nós somos tentados. Agora nós vamos ver como é que são os passos para que nós tenhamos a atitude correta, para que nós possamos, eu vou bem rapidinho, para que nós possamos ter a nossa vitória. Quem quer ter vitória contra a tentação aí? Amém? Glória a Deus. Então vamos ver. Primeiro, ter a atitude correta e aniquilar a tentação. Não que ela não vá voltar, viu? Ela vai voltar. Em Romanos 6,13 diz assim: não ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçamos a Deus como instrumentos ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Gente, é uma entrega todos os dias. Todos os dias. Não apenas nós devemos rejeitar a ideia da tentação, porque não adianta, tá? Não adianta você rejeitar essa ideia, mas nós temos que nos afastar de coisas ou pessoas que geram, elas não são ocupadas, mas elas podem gerar uma tentação, né? Então o que nós temos que fugir? Os homens que têm problema na área de lascívia, tá? Dá o controle para sua esposa. Difícil isso, né? Tá? Filme, revista, tá? Tem jeito de fugir, gente. Tá? Isso que eu tô falando para os homens. Para as mulheres também já falei, tá? Quando você fica irado, tá? Se você pela manhã já resistir, você sabe que você tem problema com isso, já pega e já se reveste de Deus. Não é sangue, tem gente que vai, o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder sim, mas o que tem, ele tem poder para nos levar para a vida eterna. Mas o que tem poder é a confissão da palavra. O que tem poder na nossa vida é a palavra, e a palavra vivida e confessada. Amém? Então nós temos que não só rejeitar, mas também fugir. Lembra disso, que o remorso final apaga o prazer temporário. Vamos repetir junto? O remorso final apaga o prazer temporário. Gente, isso eu falo para as pessoas que já experimentaram drogas, tá? Depois não bate uma tristeza profunda, tá? Aí o que você precisa? Você precisa voltar para a droga de novo para você ficar alegre de novo. Então a gente precisa mesmo tomar uma posição em Deus. Nós somos livres. Jesus já conquistou a nossa liberdade. Nós só precisamos tomar posse disso. Em nome de Jesus. Tá? Não só rejeitar, mas também nos aproximarmos mais de Deus. E mais uma coisa: estarmos no meio do povo de Deus. Porque estar no meio do povo de Deus você recebe força. No meio do povo de Deus você recebe palavra. Quantas vezes você chegou abatido aqui, você recebeu uma palavra que você saiu daqui animado, fortalecido? Eu ouço muitas pessoas falar: nossa, a irmã chegou, orou por mim. Vocês não têm ideia, viu, Isabela? Os intercessores que estão aqui, vocês não têm ideia quantas pessoas
chegam para mim e eles citam o nome, tá? Nossa, a irmã fulana veio orar para mim, ela falou tudo que eu precisava ouvir. Saiu daqui fortalecida, animada pelo Senhor. Agora, se ela estivesse lá na casa dela, ela ia receber uma intercessão? Não ia, tá? Então, estar no meio do povo de Deus. Amém? Lembrar, tá. Em Hebreus 11, 24 e 25, olha só a posição de Moisés. Pela fé, Moisés, quando era homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Gente, pensa bem, não foi só ele sair da realeza, porque se fosse só isso, tá? Se fosse só ele sair do bem bom, da comodidade, mas a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha as nossas escolhas. Pensa nas suas escolhas muitas vezes, tá? O pecado consumado, ele traz tanto prazer. Se alguém falar que é mentira, eu não sei se essa pessoa sabe o que ela está falando. Ele traz tanto prazer que tem pessoas que elas arriscam e perdem tudo por causa do pecado. Tá? Elas perdem família, perdem honra, elas perdem a reputação, tá? E elas perdem até a vida por prazeres temporários. Isso é muito sério. Pessoas que se descontrolam, né? E elas perdem o domínio próprio. E nós temos vários exemplos, todo mundo conhece. Eu vou dar o mais comum, quando José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Esse é um dos ensinamentos, né? Então, agora, para mim, esse terceiro passo é um dos mais importantes. Ter em mente versículos bíblicos relacionados com as causas da tentação. Para isso eu preciso o quê? Conhecer a palavra, tá? Jesus nos ensinou. Ele mesmo disse para Satanás: está escrito. Todo tempo que ele falava uma palavra, ele falava: está escrito. E no Salmo 119, 9 e 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. No versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Versículo 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o crente precisa saber disso. E nós só temos vitória quando nós guardamos a palavra do Senhor. Precisamos lembrar que nós precisamos resistir diariamente, tá? Até o ponto de Satanás desistir. Isso também foi um pensamento, foi um exemplo de Jesus, né? Lá em Lucas 4,13 diz assim: diz que passadas foram as tentações de toda sorte, e se apartou dele o diabo até o momento oportuno. Para quem que foi essa palavra? Para Jesus. Ele não disse que ele saiu e não voltou mais. Ele disse até o momento oportuno, tá? E é isso que o diabo faz nas nossas vidas. Em Tiago também diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós, tá? Então nós temos que resistir, tá? Mas antes de nós resistirmos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos sujeitar a Deus em primeiro lugar. Não adianta você resistir se você não se sujeitou a Deus. Para a gente terminar: semeie um pensamento, colhe uma ação. Até quem escreveu isso foi a Cleide. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha seu caráter. Semeie o seu caráter, colha o seu destino, tá? Quem ouviu a Salete falar a respeito de caráter, de personalidade não, de aparência. Caráter é aquilo quando eu estou sozinha, eu e Deus. O que eu faço e Deus vê. Aparência é aquilo que eu faço na frente das pessoas. Lembre-se constantemente de Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Vamos colocar aqui a tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Tá? Nós somos tentados, mas nós resistimos e vencemos.
tá? Porque nós estamos aqui na terra em fase de teste. Não pense que está todo mundo, tá? Eu sou pastor, agora eu estou garantida, tá? Estou com o meu passaporte assinado, carimbado, que eu vou para o céu. Tá? Pego eu para ver se eu vou, tá? Saio da presença de Deus para ver se eu vou para o céu ou não. Porque tem gente que acha que a salvação a gente não perde. A gente perde sim, tá? Nós somos, o nosso destino é a salvação. As pessoas acham que nós somos predestinados, no sentido de somos, por exemplo, eu pego o Rafa, foi salvo, uma vez salvo, sempre salvo. As pessoas acham isso. Não. Ele foi predestinado, como todos nós, para sermos salvos, tá? Mas a salvação e o desenvolvimento dessa salvação depende de nós. Quem quer ir para o céu? Amém? Então vamos desenvolver a nossa salvação enquanto estamos aqui, tá? Porque tem muita gente, eu vi isso com meus próprios olhos. Deu 5 minutos só mais. Tive uma experiência assim, uma morte de uma amiga tremenda. Eu não entendo disso, nunca tive essa visão, nunca tive nada disso, mas que na hora da morte existe uma guerra, tá? Entre Satanás e os anjos de Deus. Porque essa amiga, ela teve uma vida assim muito atribulada, ela morreu muito nova e ela tinha muito sentimento de ódio, ela tinha muito sentimento de falta de perdão. Eu vivi todo esse tempo com ela, eu sei. Na hora da morte, e depois que eu saí de lá, 5 minutos depois ela morreu. Ela dizia assim, com muita dificuldade: ai que horror, ai que medo, nossa, ai Deus, ai que horror, ai que medo, tá? E aquilo ficou na minha alma. Depois eu fiquei pensando, eu falei, provavelmente havia uma guerra espiritual ali, quem ia levar? Que Deus tenha misericórdia se isso, gente, isso é uma experiência, não é uma certeza, mas eu senti isso no meu coração, tá? Que houve uma guerra entre demônios ali, quem ia levar por causa do sentimento no coração. Deus espera para ter misericórdia de nós, tá? Amém? Então nós estamos aqui para ser testados, tá? Para sermos aprovados ou não, tá? Então, amém? Glória a Deus. O meu apelo nesta manhã vai ser esse. Nós já vamos aproveitar, queria que o ministério viesse, para que a gente fizesse já essa confissão para a ceia. Se você tem áreas da sua vida de intensa tentação, todos nós temos tentação. Eu estou usando uma palavra-chave aqui. Intensa, tá? Tentação. Venha colocar diante do Senhor para receber forças para você vencer. Amém? Eu queria que cantasse e olhares, Senhor, para dentro de mim. Feche os seus olhos um momentinho. Fale com Deus. Confessa ao Senhor. Esse é o momento, é antes da Santa Ceia. Eu queria que a Fernanda e a Shirley se preparassem para me ajudar. E queria que o Cezinha e a Keila também se preparassem para me ajudar na ceia do Senhor. Queria que você ficasse na presença do Senhor enquanto você ouve esse cântico. Eles vão ficar num cantinho aqui para que você pudesse responder ao apelo. Se você não vier, eu também não estou preocupado. Eu só queria que você viesse para que você recebesse força de Deus. Pecado confessado é perdoado. Então, enquanto os irmãos estão cantando, eu queria que você viesse. Jesus.
bem mais para frente as pessoas que vão receber a oração de força do Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Chega lá, que meu sonho. Queria chamar o pastor Pedro, que eu quero me incluir junto dos meus irmãos e eu quero receber força de Deus para que eu possa vencer a cada dia as tentações que surgirem sobre a minha vida. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Crendo na tua obedecer, palavra, foi registrada aqui, crendo, Pai, na certeza, na convicção do perdão, Pai, dos nossos pecados. Nós estamos aqui diante do teu altar, com os nossos corações abertos, clamando mesmo, Deus, pelo teu perdão. Vem o Espírito Santo de Deus e derrama da tua graça, derrama do teu poder, envolve cada um aqui, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, e que toda a intenção do inimigo de acusar caia por terra em nome de Jesus. Nós fomos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos resgatados para o louvor da tua glória, Senhor, e que agora, nesse momento em que estamos reconhecendo os nossos pecados, estamos confessando os nossos pecados, as nossas falhas, o Senhor possa mesmo nos dar, conforme o Senhor prometeu na tua palavra, o Espírito Consolador, o Espírito Santo que é conosco. Pai, que nós possamos mesmo sentir a tua presença, Pai, nesta manhã, e que saiamos daqui, Pai, não da maneira que chegamos, mas renovados, fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no teu poder, nós cremos, Pai, na tua unção, nós cremos, Pai, que nessa manhã nós recebemos a porção que o Senhor tinha mesmo proposto no teu coração para a tua igreja hoje, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos mesmo, Pai, faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que o teu Espírito esteja ainda nesse dia e durante a semana convencendo, constrangendo, trazendo, Pai, à luz o que porventura não foi mostrado ainda, ou que nós resistimos ainda. Que o teu Espírito Santo esteja completando, Pai, a obra que o Senhor iniciou em cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares, fortalecidos, para que nessa semana nós tenhamos vitória contra todas as tentações que sobre as nossas vidas. Sobre mim. Amém.
Queria que os irmãos viessem na frente, vamos consagrar os elementos. Amém. Queria que você agora quietasse o coração um pouquinho para que a gente pudesse consagrar os elementos. Eu não vou ler 1 Coríntios por causa do horário, mas lembre-se que aquele que vai tomar a ceia do Senhor tem que estar com o coração limpo, e o coração limpo só fica limpo quando nós confessamos ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos consagrar agora, ó Deus, esses elementos diante da Tua presença, o pão, ó Deus, o suco, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, no momento que nós o recebermos, nós sejamos fortalecidos, ó Deus, como diz a Tua palavra, e curados em nome de Jesus. Amém? Pode vir. Vocês venham pelo centro e saiam pelas laterais. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
amigos de Deus, Pode se juntar. nada além do Bem, sangue, vamos então tomar. E depois do sangue. vamos já receber a bênção. Aí depois você pode abraçar o seu irmão, a sua irmã, em nome de Jesus. Nada além do sangue.